oportunidade, quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com a igreja, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 27, 28, 29 e 30. Capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Deus já começou a falar conosco através do presbítero Simar, trazendo aí a palavra sobre a nossa identidade. E nós vamos falar dentro também do assunto, porém, sem estar firme com Jesus, dificilmente chegaremos a um lugar seguro. Amém? Não diz o versículo 27. Jesus, porém, falou logo, e dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, à sua disposição. Tua palavra não volta vazia, e nós estamos aqui, Senhor, juntos compartilhando a mesma. Então sabemos que ela tem endereço certo, e o nome do Senhor há de ser glorificado na vida de cada um de nós. Pai, assim nós te peço, usa-nos pela tua bondade em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Encontramos na Bíblia sempre mostrando as duas ações, a ação positiva e as ações negativas, as ações de fé e as ações de incredulidade. E nós olhamos, como o presbítero mencionou, que Jonas estava fugindo da sua missão. Jonas estava se omitindo de fazer a vontade do Senhor. E é dentro desse pensamento que eu quero discorrer esta palavra. O Senhor disse para Pedro: vem. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas a palavra diz que Pedro começou a sentir o vento forte e teve medo. Ele começou a ter um sentimento diferente no meio do seu ministério, no meio da sua missão, no meio das ações que ele estava fazendo naquele momento. O que era para ele ter feito? Descer do barco e ter um encontro com Jesus, encontrar Jesus e voltar com Jesus para o barco. Jonas, Deus disse a ele: vai a Nínive, profetiza contra aquela cidade que a sua malícia tem chegado à minha narina. Jonas achou que, não obedecendo à vontade do Senhor, estaria tendo o seu futuro galgado debaixo de riqueza, prosperidade, bênção, confirmação, vontade plena do Senhor. E nós olhamos que todas as vezes que Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Ele pode tentar de todas as formas não querer realizar aquela obra, mas Deus continua trazendo ele conforme a sua vontade. Quando nós olhamos a passagem do filho pródigo, é uma passagem muito interessante. Foi o filhos, só dois que o pai tinha, e de repente o mais novo olhou para o pai e disse: olha, pai, eu tenho estratégia para viver melhor, eu tenho estratégia para conduzir e agranjear melhores
recursos, de que aqui no sítio, aqui na sua casa, aqui do seu lado, eu quero desenvolver a minha própria vida. Eu quero viver a minha vida e eu quero que o Senhor me dê o que é meu, e eu estou indo para conquistar aquilo que eu acho que eu tenho como conquistar. E a Bíblia diz que aquele jovem pegou os seus bens, a sua parte, e saiu. Mas ele, chegando naquela cidade, ele começou a ficar nos deleites, nos prazeres, começou a não observar os ensinamentos do pai, não vigiar as companhias que ele estava tendo, não observar o que ele tinha de propósito com Deus na sua vida. Ele quis só viver o que o mundo oferecia. E todas as vezes que o homem vive o que o mundo oferece, ele tem uma sina muito terrível, que diz a palavra que naqueles dias chegou uma seca, chegou fome, e caiu sobre aquela cidade. E aquele homem tinha gastado todo o seu recurso e não tinha mais condição nenhuma. E ele achou o seguinte: mesmo não tendo condição, eu vou viver a minha vida, eu não volto para a casa do meu pai, não vou fazer a vontade do meu pai, não vou obedecer ao meu pai, eu vou fazer o que eu quero. E diz a palavra que ele arrumou um emprego, que era para apacentar porcos. E ele, fazendo esse emprego, trabalhando nele, a fome que ele estava sentindo era tão grande, que uma certa feita ele deu vontade de comer a alimentação que os porcos comiam. E quando ele chegou naquela situação, ele imaginou e pensou: na casa do meu pai há condições melhores. Mesmo se eu for um empregado da casa do meu pai, eu vou viver melhor do que a vida que eu estou vivendo. Mesmo que se meu pai não me reatar novamente como filho, eu vou viver melhor do que onde eu estou. Todas as vezes que a gente olha alguém que sai do projeto, que sai da vontade, que sai da obra que Deus tem para ele, geralmente o caminho que leva esta pessoa não é um caminho agradável, não é um caminho bom. A gente viu o presbítero falar de Jonas, jogar a sorte, pegou em quem? Jonas. A única coisa que poderia acontecer com Jonas, jogar no mar. Não era a morte, não era o fim da vida dele. Com esse jovem, se ele permanece onde ele estava, não era o fim da vida dele, ia morrer de fome. E agora Pedro, caminhando para encontrar Jesus, tirando os olhos de Jesus, ele começa agora o que? A afundar. E ele sabia nadar. Por que ele não nadou? Por que ele não voltou abraçadas para o barco? Não, Jesus, eu vou pagar meu preço, né? Não. Porque tem situação na vida que só o socorro de Deus nos livra da morte, nos livra da decadência. Então o que nos traz todo esse pensamento bíblico é que os nossos olhos e a nossa vontade tem que estar pautada na vontade de Deus. Deus, ele tem uma história para cada um de nós. Ele escreveu uma história para cada um de nós, e tudo o que nós agregamos na nossa história, além disso, não dá certo. Traz consequências negativas, traz consequências terríveis. Então o que aconteceu naquele momento? Pedro disse: deixa eu ir ter contigo, vem. E ele desceu, pisou nas águas e vai. Porém ele começou a tirar os olhos de Jesus. O que tem acontecido com muitas pessoas é tirar os olhos de Jesus. E muitos, pela bondade do Senhor, conseguem, como Jonas, ser resgatado. Como esse filho pródigo
ser resgatado, como Pedro ser resgatado. Mas muitos não conseguem. Muitos, ao se arrepender, como se arrependeu Judas, se convenceu, mas não houve para ele escapatória. A vida dele foi uma vida de suicídio, porque ele se encontrou numa situação adversa na sua vida. E você diz assim, não, mas Judas era o traidor, mas ele estava andando com Jesus. Mas ele estava seguindo Jesus. Ele estava conhecendo a palavra do Senhor. Ele estava vendo os milagres do Senhor. Mas mesmo assim, ele não se converteu. O maior perigo é nós estarmos perto de Jesus, andarmos com Jesus, presenciarmos com Jesus e não convertermos a nossa vida ao Senhor. Esse é o grande perigo, porque haverá um momento que o Senhor vai arrebatar a igreja. Há um momento que eu vou enfrentar a morte. E como eu estou para tudo isso? O que eu estou fazendo para poder essa identidade que o presbítero falou seja evidenciada na minha vida? A leitura que lemos é: mostra-me a tua fé, sem as tuas obras ela é morta. Porque a obra e a fé, elas andam juntas. Quer dizer, as ações, aquilo que praticamos, aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, essas são as ações. Pedro desceu e vai caminhando, olhando para Jesus. De repente ele tira os olhos e começa a sentir o vento. O vento da vida não vai parar de soprar em nós. Se nós estamos pensando que nós vamos andar em cima das águas, dessa novidade da vida nova em Cristo, e o vento não vai soprar em nós, vai soprar. Mas o que nós devemos fazer, igual como a irmã Maria falou, ela recitou aqui o Salmo 91 e diz: olha, quando eu recito esse salmo, o meu espírito se alegra, eu me fortaleço, eu me renovo. Mas o que é isso? É a esperança de andar o quê? No caminho do Senhor. Há esperança sem esse caminho do mar à vida? Qual a esperança que o mundo pode oferecer para a humanidade? Não há esperança. A única esperança é o Senhor, é o Salvador Jesus Cristo. É a esperança para a humanidade. E muitas pessoas como Pedro estão andando com Jesus, indo ao encontro com Jesus, mas no momento do vento tira os olhos de Jesus. E muitas vezes deixa de, ao terminar, de concretizar aquilo que era para ser feito. E era igual o povo de Israel quando saiu do Egito. 7 dias ele chegava na terra prometida, mas por endurecer a servir do seu coração, passaram 40 anos na terra de sua peregrinação, por não fazer aquilo que era para ter sido feito como Deus mandou. A maioria dos de 20 anos para cima ficaram todos no deserto, a não ser Josué e Caleb. Mas Deus não cumpre promessa e cumpre. Mas quem não viveu a promessa foi aqueles que não quiseram viver a evidência da vontade de Deus. A única coisa que tem é a misericórdia de Deus que nos socorre no momento oportuno. O filho pródigo, na hora que ele voltou, o pai estava lá, ó. Vem cá, meu filho, mata o bezerro cevado, devolve a roupa, a sandália, dá o anel da autoridade, dá a ele aí essa festa. Meu filho estava morto, agora reviveu. O pai restituiu a ele os bens, restituiu
restituiu a honra, a dignidade, restituiu a ele a presença de filho na casa do Pai. Naquela hora Pedro afundou, o Senhor Jesus levantou Pedro naquele momento, colocou Pedro do seu lado e levou novamente de volta para a embarcação, restituindo ao lugar seguro. A misericórdia do Senhor, muitas vezes, elas nos livra de nós, pela nossa desobediência, sermos decepcionados no caminho da vida. E muitas vezes nós não abrimos o coração para que o Senhor continue transformando a nossa vida a cada dia. Tem pessoas que se acham que já sabem muito e não precisam mudar. Mas vira e mexe, estão tirando os olhos de Jesus. Você procura, cadê fulano? Caiu, rapaz. Cadê fulano? Olha, se afundou por lá. Cadê fulano? Está comendo as alfarrobas no porco ali. Cadê ciclano? Olha, rapaz, aconteceu tal coisa e desanimou. Tudo isso por quê? Estão tirando os olhos de Jesus. Como o salmista falou no Salmo 91, ainda que eu andasse, não é? Pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. E nós estamos num dia de perigo. Nós estamos andando em guerra. Como eu falei hoje para o Senhor, ele disse: nós vamos vencer, nós vamos vencer, meu amigo. Nós estamos em guerra sempre há perdas, mas a vitória chegará. Então nós estamos caminhando como uma igreja num tempo de crise, num tempo de vento forte, no tempo de maremoto, terremoto, de vento, no tempo de tribulações. Mas a igreja do Senhor é aquela que se deita em paz e se acorda em paz. Como diz o salmista: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então nós começamos a ver Deus trabalhando em prol da sua igreja de modo geral. A igreja, muitos estão voltando para a casa do Pai, já venceram, já estão indo. E nós estamos aqui nessa milícia, militando a carreira do Evangelho, mas com alvo da Nova Jerusalém, que Jesus irá para buscar a sua igreja. E qual é a missão que ele deixou para nós? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós continuamos pregando esse Evangelho. Então, como Pedro naquele momento, Jesus socorreu ele no momento oportuno. Jesus está socorrendo muito dos seus filhos, que nesse momento estão em desespero, em agonia, em aflições, que estão passando momentos terríveis, tanto na área financeira, na área familiar, na área psicológica, na área espiritual. Mas quando clama ao Senhor, encontra um Deus presente, igual aquele pai no caminho esperando o seu filho, para abraçá-lo e mudar a história, mudar a situação, mudar aquele momento terrível que essa pessoa está passando, e ter a vitória da parte do Senhor nosso Deus. Que nessa noite possamos entender uma coisa, que o Senhor nos chamou, e nós precisamos estar com os olhos fixos nele, sem desviar o olhar que ele tem, e nós temos de estar olhando para ele, e continuarmos. Pode o vento soprar, pode as águas, ondas crescerem, mas o nosso objetivo é estar na presença do Senhor. Enquanto muitos por aí, como disse o presbítero Simar, que estão nas suas urgias, muitos lugares abertos, muita urgia, muita brincadeira em tempo de pandemia,
mas nós estamos aqui clamando. Nós estamos aqui com os olhos fixos no Senhor. E como disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. O Senhor tem uma recompensa. Então, quando nós estamos aqui, intercedendo, tanto pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, como também para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, as comportas do céu se abrem e as bênçãos são derramadas sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Queremos orar nesta noite.